Shalom, boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado, engrandecido seja aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, vamos frisar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Vamos nos alicerçar nessa palavra, vamos nos encher das coisas do alto, vamos olhar com os olhos da fé, vamos deixar o nosso lado carnal de lado e vamos viver mais o nosso lado espiritual, crendo nas coisas boas que Deus tem para as nossas vidas. Este capítulo 4 de 1 a Tessalonicenses, ele é muito importante para que nós venhamos entender um pouquinho da vida após a morte, para que a gente venha entender algumas coisas a respeito desse viver em Cristo. Só que antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma breve oração. Amém? Querido Deus e amado Pai, te glorifico, te exalto, te agradeço pela oportunidade de nesta hora poder compartilhar a tua palavra. Obrigado, papai, por me usar como atalaia, como canal de bênçãos. Ô Espírito Santo de Deus, flua em mim, flua nesta pessoa, o que há de melhor em nós, que nós sejamos santificados ali, Senhor, em todo o tempo, que as nossas atitudes e ações nos leve à santificação. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não é agradável ao Senhor. Papai, eu te peço, toca esta pessoa do alto da cabeça, a planta dos pés, vem trazendo paz, vem trazendo renovo, vem trazendo bom ânimo, vem trazendo alegria. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu andei pensando em algo. Se fosse hoje para você pensar aí em alguma coisa que poderia vir sobre a sua vida, que fosse algo muito desagradável. Imagine uma coisa assim que veio sobre a sua vida ou que possa vir, né? Imagine algo que você ama. Imagine esse algo sendo tirado. Imagine esse algo sendo ali danificado. Por que eu estou te falando isso? Porque ao nosso redor, às vezes você acha que a sua situação não é boa, que aquilo que você tem não é o suficiente. Só que imagine você sem isso, né? Imagine você sem isso que você tem hoje, sem essa provisão, sem esse amparo. Aí a gente vai entrar nessa palavra e a gente vai ver que esse povo de esses tessalonicenses, eles verdadeiramente viviam presos a uma idolatria muito forte, a algo muito enraizado neles. E aí quando eles se convertem, a mudança deles foi algo assim tão chocante, tão uau, que outras pessoas estavam se convertendo só por saber, não. Se os tessalonicenses estão servindo ao Senhor, eu vou servir também. Então, pensa nessa ótica, né? Pensa assim que verdadeiramente Deus, Ele quer te usar numa perspectiva, de uma forma que as pessoas olhem para você, olhem para o seu viver e falem, não, olha o que aconteceu com a vida do irmão, olha o que aconteceu com a vida da irmã, né? Não, eu quero isso para mim também, eu quero esse Deus também. Então, o que Deus tem para mim e para a sua vida, talvez não é algo tão extraordinário que assim, às vezes a sua concepção de extraordinário e a minha concepção de extraordinário foge daquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é uma prosperidade para com Deus. É paz em meio à guerra. Mas vamos entender aqui o que acontece, o que estava acontecendo, né? Aqui nesse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Aqui diz, exortação à prática da santidade. Exortação, então quer dizer, Paulo estava, hashtag aí fica a dica, ele estava dando uma cutucada ali, né, não seria bem esse o termo, me perdoem, mas ele estava ali chamando a atenção para algo que estava bom, mas poderia ser melhor. E ele diz aqui, finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto
a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Então ele está falando, está muito bom, né? Vocês estão se santificando, vocês estão tendo um novo viver em Cristo. Então, continueis progredindo. E daí ele diz no versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo aqui, se porventura há alguém no vosso meio, alguém que está rejeitando viver essa santidade, viver em santificação, viver esse algo novo, não se preocupem que não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a Deus, o Espírito Santo de Deus. Então é algo interessante para a gente analisar, porque se eu rejeito algo que está aqui na palavra, porque eu posso trazer para você a minha experiência de vida, porque eu não posso falar de você, eu tenho que falar de mim, das minhas atitudes, do meu viver e da experiência que eu vivo. Então, assim, falar da experiência é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu falo das minhas experiências a ponto de distorcer aquilo que está na palavra, onde eu não estou vivendo o que condiz com a palavra, aí eu estou rejeitando aquilo que Deus tem para minha vida, que o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar no quê? Na verdade, né? Ele vai habitar em coisas boas, longânimas, na paciência. É isso que Deus tem para nós. E aí, ele fala essa exortação aqui, é muito legal e é bonito a gente ver que aquele povo, eles estavam tendo um viver em Cristo. Paulo, né, estava ali, não, continuem progredindo. Então, Paulo, quando ele diz continuem progredindo, ele tem uma certa preocupação, sim, que eles regridam e que eles deixem de seguir aquilo. Porque não é fácil, você sabe. Quantas das vezes você acorda desanimado, você acorda desanimada, você lê algo e parece que aquilo não surte efeito na sua vida, parece que aquilo é tão lindo, é tão bonito, você pega um capítulo, algo, às vezes aquela passagem é tão linda, mas na verdade você está tão assim desanimado que não está surtindo efeito na sua vida. Mas eu quero te dizer que para que a palavra tenha efeito na sua vida, comece a valorizar as coisas boas que você tem. Talvez você ache que é pouco, mas existem pessoas que trocariam tudo para estar no seu lugar. E daí aqui, neste capítulo 4, ele fala um pouquinho sobre a exortação à prática do amor fraternal. E ele diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. Olha que lindo. Paulo dizia, eu não preciso exortar vocês quanto ao amor ao próximo, quanto a isso, porque vocês o estão fazendo com êxito. Então, sabe, é tão gostoso, né, quando a gente ouve alguém dando um elogio pra gente. Não, você está fazendo, você está progredindo, você está no caminho certo. Você sabe se você está ou não nesse caminho certo. Quem melhor do que você mesmo para dizer? Às vezes você fala, sabe, irmã, eu poderia estar orando mais, eu poderia estar jejuando, eu poderia estar levando uma palavra para uma pessoa, eu tive a oportunidade de falar de Deus para fulano e não falei. Talvez você se cobre demais, só que você precisa valorizar aquilo que já está acontecendo através de você. Porque a gente não é perfeito, isso é fato, é uma busca diária. Então, comece ali a dar ênfase nas coisas boas da sua vida, no que de bom você já tem realizado, no quanto você já tem conseguido viver esse evangelho. E aqui no finalzinho fala algo que, gente, a gente tem muitas dúvidas, né? Às vezes a respeito da vida após a morte, do porvir. Eu falo para você assim que eu estive com a minha mãe 27 dias internadas ali na UTI. Foram dias assim, nossa,
muito tensos, dias os quais um dia ela estava bem, outro dia ela estava toda inchada, um dia apareceu um problema, outro dia outro problema, faz a tráqueo, faz não sei o que, e chama um médico de fora, e faz uma limpeza no fígado, daí a limpeza não é bem sucedida, aí vem uma bactéria. Foi um período assim muito complicado, só que eu creio que minha mãe ela teve um encontro com Deus, e que Deus preparou aqueles 27 dias para que ela pudesse se encontrar com o Criador. Eu creio que ela descansa no Senhor. E a Bíblia fala, se creres e for batizado, não é se batizado e creres, se creres. Então quer dizer, se você crê, então eu acredito que uma pessoa no leito de hospital, se ela crê, se ela confessa a Cristo, ela descansa no Senhor. A prova disso, né, é ali aqueles 2 ladrões que estavam à direita e à esquerda de Cristo ali crucificado, que Dimas, se eu não me engano, ele fala, né, para Deus, ele reconhece Cristo como Filho de Deus, e Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, é uma questão assim muito... E às vezes a gente fica muito abalado, muito fragilizado com a perda de alguém. O nosso mundo às vezes, né, como se desestruturasse o nosso mundo, principalmente quando a gente se apoia naquela pessoa, quando a gente tem aquela pessoa como uma referência. É difícil, só que olha o que a palavra diz a respeito disso, para que não fique apenas as minhas palavras. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, não, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então quer dizer, nós estamos aqui, Jesus voltar agora, nós não vamos ir à frente daqueles que morreram. Aqui diz, porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então a morte não é o fim, né? Nós nos encontraremos com aqueles que dormem, com os nossos amados. Tudo, queridos, é uma questão da gente crer. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu entendo, né, que o meu entendimento é muito pequeno ainda, mas a certeza que eu tenho é que a essência de tudo isso é a fé, o que você crê, o que você acredita. Todas as questões que às vezes são levantadas, desde ali, né, da questão de uma veste, a questão do que fazer, né, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu visto isso, todas as questões que nos trazem dúvidas a respeito do viver em Cristo, o ponto principal que para mim é o que você crê, o que você acredita. Você crê que isso é bom de acordo com o que você sabe da palavra? Você crê que Deus está se alegrando com isso? Então, esse é o ponto-chave. Você crê que essa atitude Deus está se alegrando? Você crê que você verá aquele seu ente querido na glória? Você crê nessa vida após a morte? É o que você crê. Creia que coisas boas virão. Creia que o melhor ainda está por vir. Creia que Cristo Jesus está com você. Creia que o Espírito Santo de Deus habita em você. Creia nas coisas boas e relevantes. Creia em Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Shalom.